Muito obrigada, meu caro senador. Isso é estimulante, numa hora da tarde que a gente passou a manhã, e junto com o senhor lá, às 8 da manhã, numa comissão de agricultura, como nós madrugamos, então, discutindo temas de interesse nacional, e depois, na sequência, discutindo questão de política externa na Comissão de Relações Exteriores, e, finalmente, é o tema que me traz a esta tribuna, tratar de uma questão crucial que é a saúde pública, em especial, um tema para mim muito caro, porque fui relatora nesta casa, da famosa Lei dos 60 dias. Lei dos 60 dias, que é o prazo para que o SUS inicie o tratamento para o câncer dos pacientes portadores dessa doença de todos os tipos. E Vossa Excelência tem também na família uma das maiores autoridades na área do câncer, um oncologista, o Dr. Paulo Hoff, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente em várias das audiências públicas. Então, mais uma admiração aumenta no conhecimento e na relação pessoal que temos, caro senador Rubem Figueiredo. Fabrícia Magalhães é uma professora do ensino fundamental de São Paulo que descobriu um nódulo na mama aos 37 anos. Essa jovem é a personagem real da série de reportagens do Dr. Drauzio Varela sobre o câncer de mama, iniciada há menos de um mês pelo programa Fantástico, exibido aos domingos na TV Globo. O drama da professora Fabrícia, que tem sido acompanhado por muitos brasileiros pela televisão e na internet, é o mesmo sentido por muitas mulheres brasileiras. Correr contra o tempo e enfrentar as dificuldades impostas pela doença para alcançar a esperada cura do câncer de mama, um dos mais curáveis se identificado precocemente e se o tratamento igualmente for iniciado no tempo certo, porém, um dos cânceres que mais mata quando o tratamento é feito com atraso ou fora do tempo adequado. E falo disso com conhecimento de causa. Perdi uma irmã aos 44 anos, vítima de um câncer de mama violento, e outra que é uma vitoriosa porque há 12 anos, ou mais do que isso, sobreviveu ao câncer e ajuda pessoas portadoras de câncer a enfrentar essa doença. É para pessoas como a Fabrícia, ou como a minha irmã que sobreviveu, ou como as vitoriosas todas que sofreram câncer de mama, que passam ou irão passar por essa difícil situação de luta contra o câncer, que a Comissão de Assuntos Sociais do Senado fez hoje, 22 de maio, um amplo e uma necessária audiência pública, requerida por mim, com autoridades para examinar os problemas na aplicação da Lei 12.732, de 2012, da qual fui relatora. Esse recente marco legal, que foi sancionado sem vetos pela presidente Dilma Rousseff, completa exatamente hoje o seu primeiro ano de implementação, estabelecendo o prazo de até 60 dias para que o Sistema Único de Saúde inicie obrigatoriamente qualquer tratamento contra o câncer, independentemente da localidade, seja no nosso Rio Grande do Sul, senador Paulo Paim, ou em qualquer outro estado brasileiro. Hoje, a lei não está sendo aplicada na sua integralidade, como admitiram todos os expositores convidados, entre os quais o subprocurador-geral da República, Etel Santiago de Brito Pereira, Francisco Rodrigues dos Santos, sobrinho, também subprocurador, e o procurador regional da República, Dr. Valdir Alves. O secretário de Controle Externo da Saúde do Tribunal de Contas da União, Marcelo André Barbosa da Rocha Chaves, e o oncologista e representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Bruno Carvalho de Oliveira, também participaram do debate. Outros especialistas fizeram parte desse diálogo, como a presidente da Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, doutora Mayra Calef, mastologista, o diretor jurídico do Instituto Oncoguia, Tiago Farina Matos, e a coordenadora geral de atenção às pessoas com doenças crônicas do Ministério da Saúde, a médica Patrícia Sampaio Schweide. Ficou claro nesse debate, senador Paulo Paim, intermediado pelo Legislativo, que o efetivo funcionamento das novas leis para os pacientes com câncer depende, em grande parte, da gestão
portanto, do trabalho do Poder Executivo, incluindo aí a União, os estados e os municípios. Por isso, a importância da clareza na regulamentação ou na regulação dos dispositivos com textos claros e precisos, afinados com a intenção dos legisladores e com a expectativa, sobretudo, dos pacientes em relação aos seus direitos. Esse regramento, que também é de responsabilidade do governo federal, deve evitar a judicialização da saúde em nosso país. Aliás, senador Paulo Paim, eu renovei publicamente hoje a sua generosidade em ter permitido que a sua audiência pública, que estava marcada para hoje, fosse feita em outro dia, para que nós pudéssemos fazer hoje, no dia 22 de maio, essa audiência em função de ser hoje a data do primeiro ano da lei dos 60 dias. Então, eu fiz este registro publicamente lá e repito aqui, porque essas coisas precisam ser ditas como elas são, em reconhecimento à sua forma de entender que essa era uma questão muito séria e merecia o atendimento. Então, mais uma vez, muito obrigada, senador Paulo Paim. Por isso, acordamos que o Ministério da Saúde fará ajustes, senador Rubem Figueiró, ajustes na portaria que regulamentou a lei dos 60 dias. Precisaremos ainda manter um diálogo construtivo e proativo, pois os pacientes não podem ser os mais afetados por interpretações equivocadas sobre os marcos legais vigentes, como foi o caso do artigo 3º da referida portaria. Aliás, muito importante a admissibilidade ou admissão pelo Ministério da Saúde, na palavra da doutora Patrícia, de que o Ministério está examinando a retirada desse artigo 3º, o que vai dar mais tranquilidade e maior efetividade na implementação da lei para o acesso ao tratamento com até 60 dias após o diagnóstico. Quanto mais burocrática e complexa for a regulamentação, maior a demora, menor seu entendimento e também para tratamento do câncer, porque quem tem câncer não pode esperar. Repetiram, eu diria em coro, os representantes do Ministério Público Federal ali presentes com uma valiosíssima contribuição pelo trabalho que vem realizando no resgate do direito da sociedade a um direito que a lei assegura ao cidadão. É nítido que os modernos marcos legais contra o câncer precisam do empenho de todos os representantes do setor público, cada qual com a sua atribuição e da intensa participação do setor privado. Só deste modo, os pacientes com câncer conseguirão aumentar, de fato, as chances de sobrevida. É preciso derrotar essa doença que tanto preocupa e amedronta não só as mulheres, mas também os homens, no caso, afetados pelo câncer de próstata. A legislação e seus devidos regramentos precisam ser aliados da população, principalmente quanto às políticas nacionais de saúde. Nesta quarta-feira, inclusive, ontem, foi divulgado um preocupante estudo internacional da revista JAMA Surgery, nos Estados Unidos, que mostra o seguinte: a maioria das mulheres que optam por fazer uma dupla mastectomia depois de terem diagnosticadas com câncer de mama não tem indicação clínica para fazer o procedimento, porque apenas uma mama está contaminada. A possibilidade de retirar as duas mamas após o diagnóstico de câncer em uma delas só é apresentada pelas equipes médicas para aquelas mulheres com histórico familiar da doença ou com mutação genética que determina maior risco de o câncer vir a aparecer nas duas mamas. Este foi o caso da festejada atriz Angelina Jolie. Aliás, eu referi esse tema hoje na audiência pública. No caso dela, a cirurgia foi recomendada. É uma exceção e não uma regra. Todos os antecedentes familiares, a avó e a mãe, tiveram câncer de mama. Então, ela tinha as maiores chances de também contrair o câncer de mama e ela tomou a decisão radical porque ela disse que queria cuidar dos filhos e estar viva para esta missão tão nobre. Apenas para um pequeno grupo, há evidências científicas de que a retirada dos dois seios prolonga a sobrevida livre da doença.
O estudo, entretanto, apontou que 68,9% das mulheres que optam pelo procedimento de retirada das duas mamas não se enquadram neste perfil. Aquilo que a doutora Mayra Calef falou, já que estamos tirando uma, vamos tirar a outra. Quer dizer, é uma atitude simplista demais em se tratando de uma coisa tão séria quanto a saúde. Então, se não há risco de contaminação de uma das mamas sadias, não há por que retirar essa mama sadia. Tira-se a contaminada, faz a quimioterapia, a radioterapia, a quimioterapia oral, recompõe, restitui, recupera essa mama e segue a vida normal, porque seria uma dupla mutilação, portanto, desnecessária. Lamentavelmente, quando questionei a doutora Mayra Calef, que é mastologista, presidente da FEMAM, ela admitiu que o Brasil já está também, lamentavelmente, neste mesmo caminho. Ou seja, muitas cirurgias que não são necessárias, o que é agravante para a saúde das mulheres. Esse estudo, feito nos Estados Unidos, avaliou 1.447 mulheres americanas diagnosticadas com câncer de mama, com idade média de 59 anos. Do total, 7,9%, quase 8%, optaram pela retirada das duas mamas. De acordo com os médicos, ao retirar uma mama saudável, a paciente aumenta as chances de ocorrência de infecção e de necrose. Existe o risco, inclusive, de a mulher ter de retirar a prótese caso haja complicação. Além disso, é possível que ocorra a perda de sensibilidade da mama, o que pode afetar até as questões relacionadas à sexualidade. Vale lembrar ainda que o Parlamento brasileiro já trabalhou em favor de outra legislação sobre o tratamento do câncer de mama. É a Lei 12.802, de 2013, da qual participei como relatora dessa matéria, garantindo às vítimas de câncer a reconstituição imediata das mamas. Por isso, essa lei era da iniciativa da deputada Rebeca Garcia, e eu fui relatora aqui no Senado, e, da mesma forma, o presidente Dilma Rousseff, com sensibilidade social, a sancionou sem vetos. Por isso, reforço a importância da clareza quanto à regulamentação das leis. A legislação é uma referência, um parâmetro, por isso deve ser regulamentada como tal, sem erros ou chances para duplas interpretações. Isso é importante para todos, indistintamente, e para que a compreensão da lei seja não só para os advogados, os doutos senhores da lei, mas para os cientistas jurídicos, da ciência jurídica, mas para um cidadão comum que ler uma lei e sabe ali o que está escrito como direito seu. Esse artigo sobre a regulamentação ou sobre a regulação da lei dos 60 dias, por exemplo, traz dúvidas sobre a eficácia dessa própria lei. Por isso, a importância de agilizar a revogação do dispositivo, o artigo 3º, uma vez que a própria representante do Ministério da Saúde admitiu que esse artigo é inadequado. Essa foi a melhor notícia que foi dada. E ela também, a doutora Patrícia Schweire, se prontificou em agilizar a retirada dessa portaria do artigo 3º. Enquanto a ciência e as pesquisas modernizam, a legislação e suas consequentes regulamentações também precisam de ajustes. Como sempre tenho dito, com base nas análises e pesquisas médicas, a agilidade para tratar o câncer é o que fará a diferença entre a vida e a morte dos pacientes diagnosticados com essa doença. É importante recordar também, presidente, outras leis sobre o câncer que estão em vigor, como a Lei 12.880, de 2013, de minha autoria, que trata de estabelecer a quimioterapia oral em casa. Este marco legal legitima e estabelece, de modo definitivo e irrevogável, o direito aos doentes de câncer de todo o Brasil que tenham planos de saúde para o tratamento com medicamento oral em domicílio, permitindo melhor acompanhamento dos pacientes por familiares e amigos e, portanto, ampliando o acesso às opções mais eficientes de tratamento contra o câncer. Neste caso, a lei é específica para os clientes dos planos de saúde, que terão que fornecer a quimioterapia oral. A quimioterapia oral é o comprimido que ele toma em casa, portanto, sem riscos de algum efeito colateral. Como lembrou neste plenário, aliás, o presidente desta Casa, Renan Calheiros, essa iniciativa legislativa teve amplo e absoluto apoio das duas casas do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, em vigor desde o último dia 12 de maio.
É um marco legal que deve beneficiar mais de 1 milhão de pacientes com câncer que têm plano de saúde em nosso país. Também, nesse caso, a presidente Dilma Rousseff sancionou a minha lei, permitindo, então, sem vetos, que ela entre em vigor agora neste mês. A partir dessa data, 13 de maio, uma data simbólica, todos os procedimentos obrigatórios de novos medicamentos contra o câncer definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e também nesse debate, senador Rubem Figueiredo, o Dr. Paulo Hoff teve um papel muito importante, porque ele mostrou que hoje já o percentual de quimioterapia oral indicado no receituário para o tratamento de câncer já é bastante grande, comparado a 2 décadas atrás. E a tendência é que chegue até a 70%, 80% de todo o controle terapêutico seja através da quimioterapia oral, graças ao avanço que a ciência e a indústria de medicamentos vem fazendo nesse âmbito. A Agência Nacional de Saúde Suplementar tem, segundo a nova lei, que estar obrigatoriamente controlando e tornando acessível ao usuário de plano de saúde essa medicação que é a quimioterapia oral. É, a meu juízo, um avanço importantíssimo para melhorar as políticas públicas de saúde em nosso país e compartilhar os gastos não só com o SUS, mas também com o setor privado. As sementes dessa lei foram plantadas em 2011, em audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, por sugestão do Oncoguia, presidido pela doutora Luciana Holtz. Nessa audiência, o doutor Paulo Hoff esteve presente. Passados, portanto, mais de 2 anos, em uma norma com pouco tempo de validade, como costumam ser as resoluções ou portarias das agências reguladoras, o Legislativo decidiu aprovar, em tempo incomum e recorde, uma lei com mais força e, portanto, com durabilidade, sensibilizando a Presidência da República, que sabiamente acatou sem vetos esta lei da quimioterapia oral. Isso demonstra a importância do Legislativo, em conjunto com as demais instituições públicas, para o melhor atendimento às necessidades básicas de saúde das pessoas. Temos, portanto, conseguido superar as barreiras da burocracia, dos fortes lobbies e das limitações de tempo para aprovar um dos anseios mais destacados pela população, que é melhor qualidade dos serviços de saúde. Portanto, é importante relembrar, estou terminando, presidente, que aproximadamente 40% dos tratamentos oncológicos empregam medicamentos de uso domiciliar, como eu referi há pouco. 40%. Em 15 anos, 80% dos casos serão tratados em casa, reforçando a importância dos marcos legais sobre o câncer. Cito a avaliação do cirurgião Vanderlei Fernandes, da Escola Superior de Ciências da Saúde, da Universidade de Brasília e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Segundo esse especialista em câncer, a sobrevida aos tumores é diretamente proporcional ao tratamento precoce sobre evidências científicas comprovadas. Ele cita, inclusive, Bruce Minsky, renomado radioterapeuta da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que costuma dizer o seguinte: em oncologia, o tempo é o senhor da razão entre a cura e o sofrimento. Diagnostica câncer quem nele pensa frente a qualquer sintoma. Para encerrar, cito a declaração da gaúcha Rita de Cássia Mascarenhas, que foi diagnosticada com câncer de mama aos 39 anos. Como ela mesmo disse, em vídeo exibido na audiência pública da manhã de hoje, ter sido diagnosticada com câncer foi a pior notícia que ela recebeu na vida dela. Compreende-se isso, claro. Por isso, segundo essa paciente, todos têm o direito de fazer o tratamento contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde. Ajudar que os doentes de câncer atravessem esse momento de uma forma mais digna e humana é, portanto, uma responsabilidade de todos nós. Da mesma forma como o Ministério da Saúde também já admitiu alterar as portarias que tratavam de fazer limitações às mamografias com a avaliação de idade das mulheres. Então, também nisso, estamos entendendo que prevenção também é um bom remédio para a cura de uma doença tão grave quanto é o câncer. Muito obrigada, presidente.